pessoal que vai fazer o curso especificamente, viu, para o cargo de inspetor escolar. Então, a 3.428, né, a resolução aí da Secretaria de Estado de Educação, né, ela vem tratar especificamente sobre o cargo de analista educacional, né, inspetor, na função de inspetor escolar, correto? Mas eu acho que as pessoas que estão presentes aí, né, eu acho que vão prestar concurso especificamente para esse, né, para esse cargo. Então, nós vamos passar aí, né, de forma bem detalhada sobre essa resolução. É uma resolução pequena também, uma leitura fácil, não tem nenhum termo difícil de ser compreendido, né, então acho que vai ser tranquilo. Então, primeiramente, né, o nós vamos estar falando aí, ao cargo, né, a quem que o inspetor escolar ele está vinculado. Então, a única chefia imediata, né, dentro da superintendente de ensino, porque o inspetor escolar, né, ele é lotado na Superintendência Regional de Ensino, então ele é lotado lá. Ele vai atuar nas escolas, nas unidades escolares, seja ela da rede, né, estadual, particular ou municipal. Então, o inspetor escolar, ele vai estar vinculado, né, está subordinado ao gabinete. Então, a única chefia do inspetor escolar dentro da superintendência de ensino vai ser o superintendente. Ele não tem outra chefia. Dentro da superintendência, nós temos várias diretorias, né? E dentro dessas diretorias nós temos aí várias chefias. Mas o inspetor escolar, né, apesar dele ter contato com todos os setores, né, da Superintendência Regional de Ensino, ele vai estar vinculado, ele vai estar subordinado apenas ao superintendente. Então, é o superintendente que é a única chefia do inspetor escolar. Então, se ele precisa, se o superintendente, né, às vezes tem uma demanda que é da diretoria de pessoal, né, ou da diretoria educacional. Então, para resolver essa demanda, vai precisar, né, da intervenção aí do inspetor escolar. Então, como que isso vai funcionar? Então, a diretora de pessoal ou a diretora educacional, né, vai procurar o superintendente de ensino, vai passar a demanda, e é o superintendente de ensino que vai solicitar, né, que o inspetor escolar venha intervir aí na resolução, né, dessa demanda, né? Então, por que que apesar da demanda, né, ser, por exemplo, da diretoria de pessoal ou da diretoria educacional, por que que não são os diretores dessas diretorias que vai solicitar que um inspetor aí intervenha nessa demanda, né, resolva essa demanda? Porque eles não têm competência para poder estar solicitando nenhuma demanda para o inspetor. Porque quem é a chefia do inspetor dentro da superintendência vai ser o superintendente. Então, é o superintendente de ensino que tem competência para estar solicitando, né, que o inspetor ali resolva aquela demanda. Então, se tiver alguma coisa aí dentro dessas diretorias, eles vão ter que procurar o superintendente, passar a demanda para ele, e aí sim, o superintendente é que vai estar solicitando aí a intervenção aí do inspetor escolar, né? O cargo de inspetor escolar, ele é de dedicação exclusiva, viu? E o que significa essa dedicação exclusiva? Essa dedicação exclusiva significa que o inspetor escolar ele não pode exercer, né, outro cargo, função, né, ou ter emprego público aí na esfera, né, na esfera federal, na esfera estadual ou na esfera municipal. Então, ele não pode ter outro cargo, viu? E isso é que significa dedicação exclusiva aí para o cargo de inspetor escolar. Quais são as atribuições do inspetor escolar? Gente, quando vocês, né, nós estudamos aí a lei 15.293 de 2004, no qual ela traz
todas as atribuições de todos os cargos aí da área da educação, né, vocês vão ver lá que tá que o cargo de inspetor escolar, né, porque o cargo de inspetor escolar hoje, né, ele é de analista. Antigamente existia dentro da legislação o cargo de inspetor escolar, hoje não. Desde a lei aí, né, desde 2004, com a lei 15.293, né, e outras, né, que vem regulamentar essa lei, vocês vão ver lá que o cargo de inspetor escolar atualmente é o cargo, na realidade, de analista educacional, viu? E a função é que é de inspetor escolar. Então, quando vocês pegarem lá 15.293, lá vem elencando, né, no item 6, lá do anexo 2, as atribuições do analista educacional, né, que são aqui também está incluído aí, que está incluindo aí as atribuições do inspetor escolar, especificamente, né, dentro do item 6.12, se eu não estiver muito enganado, ou 6.13, lá vem as atribuições específicas para o analista educacional que exerce a função de inspetor escolar, tá? Então, a resolução da Secretaria 3.428, ela foi lá, fez o recorte, por quê? Porque as resoluções, elas têm que estar em consonância uma com a outra, né? Uma não pode contradizer a outra, pode complementar, mas não pode contradizer. Então, a resolução 3.428, ela está em consonância com a lei, né, 15.293 de 2004, né, no qual ali traz de forma bem detalhada as atribuições de cada cargo aí pertencente à educação. Então, qual que vai ser aí a primeira atribuição do inspetor escolar? Orientação, assistência e controle do processo administrativo das escolas e na forma do regulamento do seu processo pedagógico. A gente também percebe, né, a gente que está aí há mais tempo na área da educação, a gente consegue perceber que a função aí do inspetor escolar, ela recebe um viés diferenciado de acordo com a mudança de cada governo. Então, nessa gestão agora, nessa gestão atual em que estamos, né, o inspetor escolar, ele tem ganhado aí um viés, né, extremamente pedagógico. Então, as funções do inspetor escolar está voltada aí, né, muito para as atividades pedagógicas da escola, né? Numas gestões aí anteriores, essa função aí de estar assessorando aí as escolas nas questões pedagógicas ficava aí a cargo do analista, né, educacional, né, próprias para isso, que ficava dentro da superintendência de ensino, que viajava também como inspetor escolar, para estar dando esse suporte aí nas questões pedagógicas aí das escolas. Com essa gestão, né, o inspetor escolar, né, está com demandas, né, muito voltadas aí de assessoramento, de acompanhamento aí, né, de até mesmo de orientações aí de cunho pedagógico, né, para as escolas. Então, a cada governo, né, que assume aí a direção aí do Estado, né, dá um viés diferenciado, né, às funções aí do inspetor escolar. A segunda atribuição aí vai ser orientação da organização dos processos de criação, autorização de funcionamento, reconhecimento, registro de escolas no âmbito de sua área de atuação. Essa função aqui, ela está muito voltada, né, para as escolas municipais e as escolas particulares, né, do qual aí é um inspetor escolar que é responsável aí para estar fazendo verificações em loco, né, e aí emitir parecer quanto ao funcionamento, né, ou reconhecimento de alguns cursos dessas escolas, né, que no estado a gente não tem, como as escolas estaduais, né, é a própria Secretaria de Estado que faz essas autorizações, né, extensão de nível,
reconhecimento de algum curso, então o inspetor escolar não faz esse tipo de atividade nas redes estaduais. Eles fazem, nós fizemos mais na rede particular e municipal. A terceira atribuição aí posta na resolução 3.428 é a garantia, né, de regularidade do funcionamento das escolas em todos os seus aspectos. Então, a gente vê que as atribuições do inspetor escolar, né, ela vai abranger aí, né, todo o aspecto aí nas questões de funcionamento da escola, seja ela, né, nos aspectos administrativo, no aspecto financeiro e no aspecto pedagógico. Então, é um inspetor escolar que é o servidor aí responsável por garantir, olha a responsabilidade aí, né, para o inspetor escolar garantir a regularidade de funcionamento em todos os seus aspectos, né? Nesses três aspectos aí que eu já citei: financeiro, administrativo, né, e pedagógico. Outra responsabilidade aí, outra atribuição, responsabilidade pelo fluxo correto e regular de informações entre as escolas, os órgãos regionais e o órgão central da secretaria, né? Essa atribuição aqui, gente, ela é de extrema importância, né, na execução do trabalho do inspetor escolar. Por quê? Porque ele aqui é o responsável, né, por pegar toda a legislação aí emanadas, né, por todos os órgãos aí da educação e às vezes não, até de outros órgãos, né, que a gente vê que a gente trabalha muito aí com as resoluções da CEPLAG, né? Então é o inspetor escolar que vai ser, né, o servidor responsável por levar, né, as informações corretas, né, postas nessas legislações aí que são feitas, elaboradas aí por diversos órgãos, né, ligados à educação e às vezes não. Então, o inspetor escolar ele tem que ser um servidor, né, que está sempre estudando, que está sempre aí se aprimorando aí nas suas atribuições, porque ele é que é o responsável. Porque se o inspetor escolar pega uma legislação, né, às vezes não estuda ali de forma adequada e leva uma informação de forma errada para dentro das unidades escolares, isso pode trazer um prejuízo aí enorme, tanto para os alunos, né, quanto para os servidores da escola, e até mesmo aí, né, para algum aí membro, né, da sociedade, né, porque a escola, ela tem a função aí, né, de emitir documentos, né, para qualquer pessoa aí, né, que passou ali por essa escola. Então, os ex-alunos, eles podem a qualquer momento procurar a escola, né, para poder solicitar algum documento, né, os ex-servidores também, né, que apesar de não pertencer ali mais ao quadro da escola, porque às vezes aposentou, porque às vezes foi para outro órgão, né, mas ele tem o direito ali de estar procurando aquela unidade escolar e estar solicitando o documento. Então, o inspetor escolar, ele que é o servidor responsável aí, né, por essas informações, por esse fluxo correto de informações aí, né, entre as escolas, né, e os órgãos regionais e o órgão central da secretaria. Então, o inspetor escolar, né, no exercício de sua função, ele tanto pode pegar essas informações que são emanadas aí por estes órgãos que eu acabei de citar, como também ele vai pegar as informações, né, que são coletadas aí nessas visitas que ele faz às escolas e também está levando ali para outros órgãos de modo ali a resolver, a solucionar algum problema que a escola ali esteja passando. Então, né, ele pode fazer esse fluxo, né, de cima para baixo, como de baixo para cima, né? Essa é a função aí, né, mais uma atribuição aí do inspetor escolar. Conferir a autenticidade e a exatidão da documentação da unidade de ensino, referendando-a antes de seu encaminhamento à SRE. Então, principalmente aí na função, quando o inspetor escolar, né, ele está aí encaminhando, né, os QIs para
validação, para taxação aí ao setor de pagamento, né, primeiramente ele tem que conferir, né, se aquela convocação ou contratação, por exemplo, de um servidor, né, ele está dentro aí, da legalidade. Então ele vai conferir toda a documentação, né, vai conferir aí o QI se está de forma correta, se os códigos estão corretos, antes, né, desses documentos serem encaminhados aí para as superintendências regionais de ensino, né, para que se prossiga aí com um encaminhamento correto, né, dos documentos, né. Então, é o inspetor escolar que tem que estar fazendo aí essa conferência. Após essa conferência, né, ele vai validar e a escola aí consegue, né, encaminhar para os setores, né. No exemplo que eu dei, foi o encaminhamento aí do QI para a taxação, no qual, né, após esse QI ser taxado, o servidor da escola vai estar recebendo aí o seu pagamento aí de forma regular. Então, a responsabilidade, né, do inspetor é muito grande. Então, essa é mais uma atribuição do inspetor escolar. Então, conferir a documentação, né, antes do encaminhamento para a Superintendência Regional de Ensino. Homologar as designações assinando o QI juntamente com o diretor da escola, isso que eu acabei de falar. Então, se o documento tiver todo certinho, se o QI, né, se ele conferiu a designação daquele candidato ali que está sendo convocado, contratado, né, se ele já conferiu tudo, está tudo certinho, né, o que que ele vai fazer? Ele vai assinar o QI, né, para que esse documento seja encaminhado aí a superintendência de ensino, né? Ou seja, mais especificamente, né? Aqui nós estamos falando de QI, então esse QI ele será encaminhado para o setor de pagamento, né? Para que o taxador possa taxá-lo e assim o servidor receber o seu pagamento aí de forma regular. E a outra atribuição aí do inspetor escolar é exercer outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, prevista na regulamentação aplicável e de acordo com a política pública educacional. Então, além dessas atribuições aqui, né, tanto o superintendente de ensino, né, quanto a Secretaria de Estado de Educação, ele pode aí solicitar aí outras atividades aí compatíveis, né? Nada fora do cargo do inspetor, né? Nós temos aí dentro das superintendências, né, várias comissões no qual o superintendente de ensino ele pode estar indicando um inspetor escolar a estar participando dessas comissões, né? Porque essas atribuições elas estão de acordo, né, com o cargo de inspetor escolar, não está fora. Então é por isso, né, que ele pode estar indicando tanto ele quanto a Secretaria de Estado de Educação. Agora das atribuições de um modo geral, né, que a resolução 3.428 vem trazendo. Então, aqui nós vamos estar falando sobre a atribuição do superintendente de ensino, né, e mais precisamente também junto aí com o superintendente de ensino, né, ao coordenador do serviço de inspeção escolar. Então, compete, ó, ao diretor da Superintendência Regional de Ensino, que no caso aqui nós estamos falando do superintendente, viu? E ao serviço de inspeção escolar, organizar, distribuir e registrar em ata os setores de inspeção escolar que agrupam escolas de uma ou mais localidades. Então, o superintendente ele pede, né, pede que o coordenador de serviço de inspeção escolar, né, e o coordenador aí, ele vai pedir ajuda para todos os demais inspetores a estar ajudando aí a fazer a organização aí dos setores aí daquela superintendência. Vou dar exemplo aqui da nossa regional, aqui nós temos 25 municípios, né? Então, na hora de organizar esses setores, né, tem que ser levado em consideração vários aspectos, né? Quanto principalmente ao número de matrículas, né? Quanto aos níveis, né, de ensino que essa escola oferece, né? Tem que levar em consideração também a distância, né, de uma escola para outra. Então, na organização desses setores, né, tem que ser levado em considerações vários aspectos, né, para
organizar esses setores aí de forma mais justa, né? Então, é importante aí que na hora da organização desses setores, nós temos aí legislação, né, própria também, que o coordenador, que o superintendente de ensino tem que observar. Então, essa legislação, ela vem trazendo aí, né, que acho que ela não está sendo cobrada no edital do concurso. Mas nós temos uma legislação aí, né, posta aí pela Secretaria de Estado de Educação, no qual ela traz aí vários aspectos, né, que o superintendente de ensino, né, e juntamente aí com o coordenador do serviço de inspeção escolar, deve observar aí na hora de estar organizando aí esses setores. Esses dois atores também, do qual eu citei, o superintendente aí, o coordenador aí do serviço de inspeção escolar, né, eles também têm a competência, a atribuição de distribuir os setores. Então, como acontece nas escolas, né, tem aquele momento ali no qual os inspetores são convocados, né, e o superintendente ali vai distribuir, né, esses setores. Essa distribuição ela é registrada em ata, viu? Isso vale geralmente para um ano, mas claro que todo ano tem que se reunir, porque vocês vão ver que que o inspetor escolar, né, ele tem um tempo determinado para que ele, né, atue ali naquele setor. Então, mas então, por isso que essa distribuição de setores, ela acontece aí de forma anual. Mas não quer dizer que o inspetor escolar, viu, vai trocar de setor aí todo ano. Nós vamos ver vamos falar sobre isso mais no slide mais à frente. Da lotação e exercício. O inspetor escolar, ele é lotado na SRE e atuará nas unidades escolares, foi o que eu falei, né? Então, ele é lotado lá, a lotação dele é na Superintendência Regional de Ensino. Considere-se como setor de inspeção escolar o conjunto de escolas, ó, nós estamos falando de setores, o conjunto de escolas de uma ou de mais de uma localidade sob a responsabilidade de um mesmo inspetor. Então, acontece, né, que dependendo do tamanho do município, o inspetor escolar, ele vai ter as escolas ali pertencentes àquele setor, e essas escolas sejam pertencentes ali ao mesmo município, como também acontece de forma diferente, na hora que organiza aí os setores, né, devido ao tamanho aí do município, né, pode ser que o setor ali daquele inspetor, ele tenha escolas de mais de um município, né, então, observando aí os aspectos, né, que o superintendente aí deve observar aí quanto à complexidade, ao número de matrícula, à distância da escola, ao nível de ensino oferecido pela escola. Então, quando ele vai observar esses aspectos para poder estar organizando aí os setores, né? Então, pode ser que na composição desses setores, né, tem ali dentro, né, escolas pertencentes a mais de um município, tá bom? Na hora que for distribuir esses setores, né, quem é que tem prioridades? Isso daí eu coloquei, ó, sucessivamente, ou seja, primeiro, né, de cima para baixo. Então, vai observar aí os critérios aí de forma sucessiva. Então, primeiro, nós vamos observar aí quem tem maior tempo, né, na SRE de sua lotação, né, detentor de cargo efetivo de inspetor escolar, excetuando aí o tempo e para aposentadoria, se for o caso, né, gente? Então, na hora que for distribuir o setor, né, a superintendência, ela já faz essa classificação e já entrega para o superintendente de ensino, né, para que ele possa aí estar chamando aí de forma nominal o inspetor. Então, quem é que vai ser colocado aí em primeiro lugar? O inspetor escolar, né, daquela superintendência de ensino, no cargo, né, efetivo aí de inspetor escolar, né? Então, primeiramente, ele vai chamar esse. Então, chamando essa pessoa, ele vai verificar ali qual setor que ele vai querer atuar. Bom, fazendo isso, qual que vai ser a segunda prioridade aí na escolha de setores? O maior tempo na Secretaria de Estado de Educação, detentor de cargo efetivo de inspetor escolar.
Então, se em primeiro lugar é na SRE, na no a segunda prioridade vai ser o maior tempo na Secretaria de Estado de Educação. E a terceira prioridade vai ser aí a maior idade, né. Difícil de chegar aí nessa prioridade, né, mas pode ser que aconteça, porque, às vezes, né, quando vai fazer a nomeação de inspetores, às vezes nomeia aquele monte ali de inspetor numa mesma data. Então aí, o critério que vai ser utilizado para poder fazer aí a classificação aí, né, pra na escolha de setores, vai ser aí a maior idade. Ainda falando aí da lotação e exercício, né, na distribuição dos setores deverá ser observada sempre que possível, viu, gente? É possível, não é obrigado, não. Maior proximidade entre o setor e a localidade de sua residência. Então, eh, esse critério aqui, né, essa observação aqui que deve ser feita, ela não se sobrepõe àquelas outras prioridades que eu acabei de ler, não, que é o maior tempo na superintendência, depois o maior tempo na Secretaria de Estado de Educação e depois a maioridade. Então, primeiramente vai se cumprir, né, aquelas prioridades. Então, sendo possível, né, o inspetor escolar vai dar a prioridade, né, para aquele inspetor escolar que mora mais próximo do setor, se for possível. Se por um acaso teve um inspetor aí, né, que atendeu aquelas prioridades que eu acabei de falar no slide anterior, né, se por um acaso sobrou ali o setor ali no qual o inspetor ali mora, né, nesse município ou mora mais próximo, né, aí sim é que vai atender, viu? Mas não pode aí ferir aí, né, não pode passar na frente daquelas prioridades que eu acabei de falar. O tempo de atuação do inspetor escolar é de, no máximo, 3 anos, e excepcionalmente poderá ser feita redistribuição por necessidade do serviço. Então, foi o que eu falei. Então, o tempo de atuação do inspetor ali no determinado setor, né, é igual mandato aí de prefeito. Acabou o tempo ali, ele tem que escolher outro setor. Então, qual que é o tempo máximo? Máximo de 3 anos. Agora, ele pode ficar menos? Pode. Às vezes, tem algum setor ali no qual o superintendente avalia que o perfil de outro inspetor ali, que está em outro setor, talvez ele acha que o perfil daquele inspetor vai atender melhor aquele município. Então, ele pode convocar ali e fazer a redistribuição? Pode sim, viu? Mas o tempo máximo, que ele pode ficar no setor é 3 anos, viu? É, menos que isso, pode aí, né, a critério aí da necessidade de serviço público, correto? Eh, Vocês podem estar perguntando: "Por que, que o tempo máximo é de 3 anos?". Bom, a secretaria, né, eu acho que porque cada inspetor, gente, ele tem um perfil de trabalho. Tem inspetor escolar que ele prima muito pelo pedagógico, outro já prima muito pelo lado administrativo, né. Então é importante que se faça essa rotatividade aí dentro das escolas, porque um olhar diferenciado ali, dentro daquela unidade de ensino, pode melhorar e muito, né, o andamento ali daquela escola, né. Então, por exemplo, eu gosto muito da parte administrativa. Exerço, né, procuro exercer ali com qualidade as questões pedagógicas, até porque o serviço de inspeção escolar atualmente, né, ele está muito engessado, ele vem com as atribuições aí posta pela Secretaria de Estado de Educação, né, através dos boletins bimestrais. Então, ali nesses boletins ele traz todas as atividades que o inspetor escolar deve atuar ali naquele bimestre. Então, o serviço de inspeção escolar, o inspetor que segue ali à risca esses boletins, ele vai conseguir ali atender a escola, né, em todos os seus aspectos, seja ele financeiro, administrativo ou pedagógico. Mas mesmo assim, né, a forma com que o inspetor atua ali dentro daquela unidade escolar, ela pode ser diferenciada ali de um outro que vai chegar. Às vezes tem um inspetor que vai está sempre pensando muito nas questões administrativas, contra a estrutura,
quanto à organização de arquivo, né? É, é, quanto também aos aspectos, como que eu diria, de cumprimento aí das normas da LDB, mas deixa, né, um pouco de lado a sua participação, por exemplo, nas reuniões de conselho de classe, nas reuniões de módulo 2, né? Então, é importante que se faça essa rotatividade, né, dando a oportunidade aí de um outro inspetor passar por aquela escola com um olhar diferenciado. E isso, né, a meu ver, contribui e muito, né, para que a escola ali tenha ali excelência aí no oferecimento do seu serviço para a sociedade, né, com mais assertividade. Então é importante sim que se faça essa rotatividade. Eu acho que é pensando nisso foi que a secretaria aí colocou aí, né, impôs essa regra, né, que o inspetor não fique muito tempo, né, não fique ali por mais de 3 anos naquela escola. E também, né, eu acho que quando o inspetor fica mais de 3 anos, acaba criando um vínculo, né, e às vezes não cumpre ali com as suas atividades com o rigor que a lei ali exige, né, porque a função do inspetor escolar, né, além de assessorar, de orientar, de monitorar ali as demandas da escola, ele também não pode esquecer que ele é um agente fiscalizador, ele está ali para poder fiscalizar ali o andamento, né, a aplicabilidade ali das leis ali por aquela escola, né. Então, é importante, sim, que se faça essa rotatividade, um olhar diferente aí dentro do ambiente, né? De qualquer ambiente, ele é muito importante. E o outro é o trabalho realizado pelo inspetor escolar fora da SRE é considerado serviço externo, né? O inspetor escolar, quando ele viaja, nós vamos ver mais à frente, que ele recebe diária para isso. Então, todo o trabalho que o inspetor escolar ele faz fora da superintendência de ensino, ele é considerado como serviço externo. Isso é registrado no livro de ponto, né? Como serviço externo. Compete à direção da SRE o controle da frequência do inspetor escolar por meio de instrumentos que comprovem a execução de suas atividades. E como, gente? Através de quais documentos que o inspetor escolar comprova que ele trabalhou, que ele compareceu ali naquela escola, que ele atendeu uma demanda ali solicitada pelo gabinete ou pela secretaria. Então, ele tem ali, principalmente, muito utilizado, são os relatórios técnicos circunstanciados, né? Esse relatório, o inspetor utiliza principalmente quando ele vai, né, fazer ali alguma demanda posta pelo superintendente de ensino através das ordens de serviço. Então, quando o superintendente ele emite uma ordem de serviço para que o inspetor cumpra, então o inspetor escolar, né, se o superintendente emitiu uma ordem de serviço para que o inspetor cumprisse uma demanda, o inspetor escolar ele tem que informar o superintendente de ensino do resultado ali do seu trabalho. Então, como é que ele faz isso? Ele faz isso geralmente através do relatório técnico circunstanciado. Um outro documento, né, utilizado aí pelo inspetor escolar para comprovar ali, né, as suas demandas e o superintendente ali ter condições de verificar ali a frequência do inspetor escolar é através do termos de visita. Então, o inspetor escolar compareceu a alguma unidade de ensino, ele tem que fazer o termo de visita. Nesse termo de visita, gente, né, é obrigado a aparecer ali o nome da escola que o inspetor escolar visitou, é obrigado a ter o horário, a data e o horário que o inspetor escolar compareceu e permaneceu ali naquela escola, é obrigado também a ter o objetivo daquela visita. Então, o termo de visita, né, é o instrumento utilizado aí no dia a dia do serviço do inspetor escolar. Então, é um documento, o inspetor escolar já sabe, compareceu ali, né, que não seja ali por ordem de serviço, né, no qual ele é obrigado a emitir um relatório técnico circunstanciado, nas atividades do seu serviço aí de forma regular, ele tem que fazer o termo de visita. Então, ele viajou para determinado município,
ou então compareceu a alguma unidade ali própria ali da sua SRE, naquele município ali, né, no qual a sua SRE está localizada. Ele compareceu ali, ele tem que fazer o termo de visita. Nesse termo de visita, né, é obrigatório ter também a assinatura do diretor da escola, atestando ali a veracidade das informações que o inspetor escolar colocou nesse documento. Então, na hora que o diretor escolar vai assinar esse termo de visita, ele verificou lá todos os dados, todas as informações que o inspetor escolar registrou. Então, ele verificou lá o nome da escola se está correto, ele verificou a data, né, que o inspetor registrou e principalmente o horário, né? Aí, verificando tudo que foi colocado neste documento, ele vai assinar, né, o termo de visita, atestando a veracidade dessas informações. Terminou a visita, o inspetor escolar faz esses devidos registros aí em livro próprio, que fica arquivado na escola, e ele pega uma cópia desse documento, né, e é obrigado a estar entregando aí, né, ao serviço, à coordenação do serviço de inspeção escolar. Caso o superintendente de ensino teve algum problema e ele precisa de verificar se o inspetor escolar já orientou a escola em determinada situação, ele pode aí estar solicitando o termo de visita do inspetor escolar para poder estar fazendo essas averiguações, tá? E também o inspetor escolar, né, ele pode estar fazendo aí o preenchimento de outros documentos ali de forma, né, que é possível, né, o superintendente de ensino, né, verificar aí o cumprimento de alguma demanda, né, o controle, e consequentemente, o controle aí de sua frequência, viu? Então, mas os documentos mais usados pelo inspetor escolar são esses dois aí, o relatório técnico circunstanciado e o termo de visita. A SRE deve se organizar para que a inspeção escolar mantenha em suas dependências um atendimento de inspetores, né? A palavrinha inspetores ficou errado, depois eu conserto para vocês. Na modalidade de plantão em sistema de rodízio. Às vezes, né? Aqui dentro do estado de Minas Gerais, nós temos 47 superintendências, né? E o funcionamento dessas 47 superintendências, às vezes, na forma de se organizar, elas podem divergir aí nessa forma de organização, tá? Mas, independente de como elas vão se organizar, elas devem estar sempre mantendo ali dentro da sala da inspeção, um inspetor ali para poder estar atendendo ali qualquer pessoa ali, né, que chegue e solicite ali alguma informação, algum atendimento. Então, aqui na nossa superintendência, nós temos inspetores, né, que prestam serviços ali dentro das superintendências, né, nós temos inspetores ali que são ajustados, ou seja, ele não viaja, então ele fica ali dentro da superintendência prestando atendimento. Nós temos inspetores também, né, que é o apoio ali do coordenador do serviço de inspeção escolar, então ele está ali, né, o tempo inteiro. Então, a superintendência, né, elas devem, na forma de sua organização, ela deve sempre estar deixando ali o inspetor escolar dentro da sala da inspeção escolar, para que ele preste, né, atendimento aí ao público. Então, se tiver um grupo de inspetores viajando, né, então, dentro da superintendência tem que ter outro grupo de inspetor ali para poder estar prestando esse atendimento aí ao público. Então, às vezes, nem sempre, né? Agora tem superintendências também, viu? Que ele já se organiza aí em forma de plantão. Então, as legislações ela permite aí, né? Esse arranjo diferenciado, né? Mas, independente, né, de qualquer arranjo, né? Tem que ter ali, né? De segunda a sexta-feira ali, né? Nos funcionamentos aí de expediente da superintendência, né? Deve ter ali, né, inspetores escolares, né, postos para poder estar prestando esse atendimento ao público. O inspetor escolar que se deslocar para cumprir sua jornada de trabalho em outra localidade, fora de sua unidade de exercício, fará jus à percepção de diárias. Foi o que eu comecei falando ali, né? Então, se o inspetor escolar, se ele viaja, né, para poder estar executando aí o seu trabalho, né,
desde que seja fora ali da sua unidade de exercício, que no caso ali é a superintendência, ele vai fazer jus à percepção de diárias, correto? Então, ele teve que se deslocar para poder executar ali determinado serviço, ele vai fazer ali, ele vai receber diárias para isso. Das férias do inspetor escolar. O período de férias, né, regulamentares do inspetor escolar é de 60 dias, né? Acho que o cargo de inspetor escolar, uma das coisas melhores que tem são as nossas férias, né, gente? Podendo os 30 dias, né, consecutivos serem usufruídos em janeiro, e 30 dias alternados e distribuídos para coincidir com os recessos escolares, de forma a não comprometer o atendimento às escolas. Ô, gente, mais que justo, né? Se o serviço de inspeção escolar, né, ele era aí para poder assessorar as escolas, então não justifica, né, o período que as escolas estão funcionando, o inspetor está de férias, e vice-versa. Então, é claro, né, que em janeiro, né, que é o mês de férias, que geralmente o inspetor cumpre, né, juntamente com a escola, aí, os 30 dias consecutivos. Mas é raro, é muito raro, inspetor escolar não ser convocado pelo gabinete para ser trabalhado em janeiro, viu? E o superintendente, ele pode estar fazendo isso? Sim, viu? Então, mas o que está falando aqui, que os 30 dias alternados, que são aqueles dias de recessos, né, que eles sejam organizados aí, né, pelo serviço, pelo serviço de inspeção escolar e pelo superintendente de ensino, que na hora que for elaborar o calendário do serviço de inspeção escolar, viu, gente? Outra coisa também importante aqui está falando, que eu também vou falar mais à frente, é que o serviço de inspeção escolar de cada superintendência tem um calendário, viu, de trabalho, né? Como as escolas têm o seu calendário, o serviço de inspeção também tem o seu. Então, que na hora que for organizar aí, né, elaborar aí o calendário do serviço de inspeção escolar, que os recessos aí coincidam, né, ao máximo aí com os calendários das escolas. É vedado a substituição de servidor em férias regulamentares. Então, se o inspetor escolar está de férias regulamentares, não pode, né, convocar, fazer a convocação de outro inspetor para poder estar substituindo, tá? O que pode acontecer é se a maioria dos inspetores, né, estão de férias, o superintendente ele pode estar convocando determinado inspetor para poder estar executando alguma demanda ali, né, que surgiu ali de forma urgente. Então, mas convocar um outro inspetor escolar para estar substituindo servidor, né, inspetor escolar em férias regulamentares, isso não pode. Em caso de convocação do inspetor escolar em seu período de férias regulamentares, os dias não gozados serão convertidos em férias alternadas, que deverão ser usufruídas em dias, sendo vedado o fracionamento em horas. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Todos os inspetores escolares estavam de férias no mês de janeiro. Mas a gente sabe que no mês de janeiro, né, é o mês, né, principalmente ali o finalzinho do mês de janeiro, é o mês que as escolas já estão organizando o início do seu período letivo. Então, a secretaria publica muita legislação, né? Às vezes, o diretor da escola, né, lê, interpreta e tem alguma dúvida e começa a estar ligando ali para a superintendência de ensino. Então, com esse monte de ligações, com esse monte de questionamento, o superintendente entende que precisa ali de ter 1, 2, 3, o tanto de inspetores que né, que ele julgar necessário para que possa estar auxiliando, né, as escolas nesse momento. Então, o que o superintendente de ensino vai fazer? Ele vai fazer a convocação ali de alguns inspetores, né? Então, os inspetores não estavam de férias? Então, se eles estavam de férias, e foi convocado, o que vai acontecer? O que esse artigo aqui está falando? Que esses dias não gozados pelo inspetor escolar, porque ele foi convocado,
esses dias aí vão ser transformados, né, em folgas compensativas, né, que esse inspetor vai estar tirando aí, de acordo com a conveniência aí do gabinete, né, em outro dia. Só que, por exemplo, o gabinete, ele não vai convocar o inspetor escolar para comparecer por apenas algumas horas ali na superintendência para estar prestando apoio às escolas. Ele vai convocar para um dia inteiro de trabalho, ou seja, 8 horas, né, que é a carga horária aí diária do serviço de inspeção escolar. Então, o inspetor, quando for usufruir desses dias, no qual ele trabalhou por convocação, ele não pode tirar, por exemplo, porque em horas. Ele pensa o seguinte, vamos supor que ele precisou ali de levar a mãe ao médico, então ele vai precisar ali de apenas 3 horas. Aí ele vai falar assim: "Ah, eu trabalhei no dia tal por convocação, eu estou precisando ali apenas de 3 horas", ele não pode usufruir: "Ah, não, então eu vou trabalhar ali, eu vou descontar apenas as 3 horas do dia que eu trabalhei como convocação". Não pode, isso não existe. Então, se ele trabalhou um dia inteiro, no dia que ele for usufruir desse dia, ele tem que tirar o dia inteiro, né, as 8 horas aí do correspondente ao seu dia de trabalho, correto? É isso que esse artigo aqui está falando. Agora nós vamos falar do calendário do inspetor escolar, que eu já iniciei lá na frente. Então, o calendário será definido pela direção da SRE, né, ou seja, do superintendente, e deve aproximar aí aos calendários das escolas. Também já falei sobre isso. O calendário a ser observado pelo analista inspetor escolar está sujeito às decisões aplicáveis aos servidores públicos estaduais, independentemente dos calendários estabelecidos pela administração municipal dos municípios atendidos. Bom, o que que isso quer dizer? Gente, cada município, né, quando o inspetor escolar vai analisar o calendário ali daquelas escolas sob sua responsabilidade, né, nós temos resoluções próprias aí postas pela Secretaria de Estado de Educação, que vai tratar aí especificamente da elaboração do calendário das escolas. Então, nas regrinhas aí dessa legislação, o inspetor escolar, na hora que ele for fazer a conferência, né, desses documentos, e as escolas, na hora que estiver elaborando o seu calendário, eles vão poder fazer aí alteração aí de, por exemplo, de dias letivos. Por quê? Porque a secretaria, quando ela elabora essa resolução, ela fala de um modo geral. Mas a gente sabe que dentro de cada município, né, nós temos aí os feriados municipais, nós temos os recessos municipais. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, às vezes, né, o calendário de uma escola pertencente a determinado município vai ser diferente de outra escola pertencente a outro município, né? E está correto? Sim, porque os feriados municipais eles são diferentes. Mas o que que este artigo aqui está falando, né? Que o calendário a ser observado pelo analista na função de inspetor escolar, ele está sujeito que às decisões aplicáveis aos servidores públicos estaduais, independente dos calendários estabelecidos pela administração. Então, isso quer dizer o seguinte, que o serviço, o inspetor escolar, ele vai obedecer às regras que são postas de modo geral, para os servidores públicos estaduais. Então, o inspetor escolar, por exemplo, ele não pode falar assim: ah, no município que eu atendo, hoje é feriado municipal e amanhã é recesso, então eu não vou trabalhar. Ele pode fazer isso? Não, jamais. Ele vai obedecer ali o calendário ali, o funcionamento da superintendência de ensino. Correto? Então, é isso que está falando esse artigo aqui, tá bom? Então, de forma geral, o inspetor escolar, né, ele vai estar seguindo aí as regras postas, né, para os demais servidores públicos estaduais, tá? Então, é isso que esse inciso aqui está querendo, que esse artigo está querendo dizer. Está querendo dizer? Não, ele está falando. Bom, aqui deixei um recadinho para vocês, né, encerrando a minha apresentação, né?
Acredite no potencial de vocês, viu, gente? Vocês serão aprovados aí com certeza. É só se dedicar um pouquinho, né, a mais. É importante, viu, que vocês, depois da aula, depois, de ler novamente com mais tranquilidade, com mais calma os slides, que vocês pegam a resolução aí e leiam ela aí, né, na íntegra, viu? Ela é bem pequenininha, essa resolução, acho que são só 4 páginas, se eu não estiver enganada, acho que 4 ou 5, então dá para vocês lerem aí com bastante tranquilidade, marcando os pontos importantes, ok? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Só um minutinho, por favor.